Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Como é que tá? Vamos começar a nossa aula em minutos. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Começar a nossa aula em minutos. Se alguém puder pôr no comentário aí como é que tá o som, se está tudo legal, tá chegando bem aí a minha voz, pra gente ter uma boa aula, uma boa masterclass. O som está ok? O som está ok? O som está ok? Como está o som? Não está legal o som? Vamos lá, como é que está o som? O importante é que esteja todo mundo escutando. Por favor, pôr no comentário. Está ok o som, equipe? Está ok. Ok. Então nós vamos aguardar aqui uns 5 minutinhos para que todo mundo possa chegar e aproveitar o máximo da nossa masterclass aí, como transformar funcionários em colaboradores apaixonados. Estou trazendo muito conteúdo aí, muito conteúdo prático, exemplos práticos aí, para que você consiga implantar. E daí no final da masterclass nós vamos apresentar aí uma oportunidade de implantação de um sistema para ajudar a agilizar nessa masterclass, agilizar a implantação desse conteúdo. Então vamos esperar aí 5 minutinhos, quem puder pôr nos comentários, já vou passar as instruções iniciais. Espera um pouco aqui que está dando retorno de som, por favor, aqui põe o fone. Vamos começar aqui, põe no comentário se o som está ok e as instruções iniciais, tá? Quem tiver alguma pergunta, por favor, coloque no comentário. Quem tiver algum insight, coloque no comentário e nós vamos interagindo aqui com o grupo. Se acontecer algum problema de transmissão, nós vamos disponibilizar um outro link reserva, nós vamos colocar no comentário e a gente vai conversando. Fique atento nos comentários, que daí a gente vai trocando ideia pelo comentário, ok? Então vamos esperar aí mais 3 minutinhos e daí nós começamos às 8h05. O pessoal está chegando aí. Está escrevendo comentário da onde que é, de que cidade que está falando, que está escutando. Nossa equipe aqui está monitorando o comentário. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só colocar no comentário, que no final da masterclass nós vamos responder todas as dúvidas. Como vai acontecer? Nós vamos trazer os conteúdos para você implantar e no final da masterclass eu vou abrir um espaço para tirar todas as dúvidas, de quem quiser tirar as dúvidas ao vivo. E se tiver dúvidas que eu não consiga responder por causa do tempo, daí eu vou responder assim que eu ler os comentários. Mais um minutinho. O pessoal está chegando. Mais um minuto. Muito bom. Ok, vamos começar. Primeira coisa, gostaria de pedir
trazer algumas instruções iniciais, né? Nosso nível de atenção, nossa requisição é filho, marido, celular. Gostaria que aproveitasse ao máximo essa aula, porque é um assunto muito importante para potencializar a sua empresa, potencializar o talento de todos os colaboradores. O máximo de atenção, coloca o celular aí no modo avião e coloca você no modo aula. E por favor, preste para prestar atenção, otimizar sua atenção e a gente ter uma bela masterclass. Quem chegou agora, se tiver alguma pergunta, coloque no comentário como que vai funcionar. Nós vamos trazer todos os conceitos, todos os conteúdos e a parte prática de aplicação do método. E no final da aula, nós vamos abrir um espaço para perguntas, tá? Então vamos lá, vamos começar. Meu nome é Renato Bueno, para quem não conhece, sou empresário há 18 anos. E sempre estudei muito, tenho me dedicado, que depois eu vou contar um pouco da minha história, muito sobre o comportamento humano, tá? É uma matéria aí que me fascina e eu trouxe alguma metodologia aí, tivemos algumas oportunidades de trazer uma metodologia que vem aí transformando colaboradores e transformando empresas, tá? Então, o tema da aula é como transformar funcionários em colaboradores apaixonados. Por que esse tema é muito importante e atrai a atenção de muita gente? Atrai a atenção de muita gente e onde nós, do método, nós recebemos investimentos e hoje somos uma startup disso. E eu estou trazendo esse método para vocês. Esse tema é muito importante porque as eras mudaram. Hoje nós vivemos a era da informação e a era do conhecimento. A era do conhecimento onde nós colocamos a informação em prática, porque a era da informação morreu. A informação hoje ela está disponível para todo mundo, né? Então hoje, quem não focar no desenvolvimento dos colaboradores, na retenção dos colaboradores e esse colaborador ser um parceiro da empresa, acaba que não conseguindo reter e não conseguindo ter atenção desses colaboradores na empresa. E por que esse tema é muito importante? Porque, primeiro ponto, ele impacta direto nas finanças da empresa. Ele acaba impactando direto nas finanças da empresa. Um funcionário, o custo de um funcionário, do desligamento de um funcionário é muito alto. Como eu estou trazendo na tela aqui, existe o custo desde do recrutamento, seleção, treinamento, desligamento. Esse custo, se você colocar na ponta do lápis, acaba se tornando muito alto. Nas empresas hoje, o que existe? É uma parceria muito grande entre proprietário da empresa, a parceria da empresa com os colaboradores. É uma parceria que, se não existir colaborador, não existe empresa. E se não existe empresa, não existe trabalho. Então é uma parceria muito grande. Esses dois contextos têm que viver junto em sinergia. Mas o que acontece? Quando você coloca na ponta do lápis todo o custo de contratação de funcionário e você ter que demiti-lo, muitas vezes, se você tem uma loja, uma obra, vou dar um exemplo que quando eu comecei a perceber esse impacto da mão de obra nas empresas, de uma obra, por exemplo, uma obra de construção civil, que é uma das empresas que eu fui sócio, ela dava um lucro de 15 mil reais por mês, a construção de uma casa, e daí, se tivesse que mandar embora um colaborador, eu perdia o meu lucro do mês naquele mês, porque eu mandei embora, tive o custo com verbas rescisórias, né? Então, é um assunto fundamental para que as empresas foquem nesse assunto de maneira que faça os funcionários a desenvolver.
E nós tivemos uns resultados com a nossa solução, com o nosso método, nós tivemos resultados extraordinários já. Por quê? Nós conseguimos com esse método perceber os pontos de melhoria de processo e os pontos de desenvolvimento de colaborador. Só você apoiando os colaboradores, a liderança apoiando os colaboradores para desenvolver, ganhar competência e tornarem-se mais efetivos na criação de talentos, só assim a empresa começa a crescer. Porque hoje as empresas precisam ter um forte capital intelectual, porque hoje o mercado é agressivo e ele é totalmente instável, diferente da era industrial, que era estável, tudo era tratado como recurso, linha de montagem, inclusive o termo recursos humanos, antes na era industrial era departamento pessoal, depois passou para recursos humanos, no neoclássico, e agora nós estamos falando de colaboradores, parceiros das empresas. Está dando retorno do som, equipe. Colaboradores, gestores da empresa. Então, com isso você precisa tratar o colaborador como parceiro e ele só consegue perceber se ele é parceiro, se ele se sente desenvolvido e apoiado pela liderança. Dá uma olhada no depoimento desse uma ferramenta que pudesse não somente resolver essa questão de comunicação. Deixa eu voltar aqui que o som não estava aberto. Com uma solução, uma ferramenta que pudesse não somente resolver essa questão de comunicação, mas atuasse em outras áreas, nós de cara nos apaixonamos. A princípio nós até achávamos que podia ser uma ferramenta que apoiasse, né, no desenvolvimento pessoal ou profissional, humano, dos colaboradores, né? Mas a gente percebeu que era algo muito mais profundo, né? Então nós conseguimos atingir o nosso nível de satisfação em comunicação devolutiva e relatórios que a gente consegue extrair hoje e conseguir uma performance muito maior em qualquer lugar que a gente esteja atuando. O antes era tão frágil, tão assim, solto, era tão nada, né? Porque não trazia aquela resposta que nós precisávamos, né? É como se você, por exemplo, tivesse uma empresa onde você fizesse todos os controles manuais. De repente você vai e contrata um sistema que vai integrar todos os departamentos, ele vai te dar informações. Então, como é que eu medi o nada com algo tão gigantesco que nós temos hoje, né? No momento que você se depara com algum resultado que a ferramenta apresenta de maneira instantânea, você não tem condições de atuar sem esperar, sabe, aquele fechamento de ciclo, bimestre, trimestre, ano. Não, você atua assim praticamente na hora. E isso realmente faz uma diferença dentro do nosso negócio. A minha maior dificuldade, né, com a equipe era acompanhar o desenvolvimento de cada um. Sendo líder da equipe, nós não tínhamos total controle do desenvolvimento de cada. Acabávamos que nos perdendo ali, né, durante o cotidiano e não tinha um direcionamento certo. Conseguimos ter um direcionamento certo. Pra você ter ideia, no começo nós estávamos com 0% de desenvolvimento. Com menos de um mês nós estamos com 25 para 30 já, né? Isso para nós é muito porque não conseguíamos desenvolver no começo. Então o aplicativo trouxe para nós hoje segurança, coisa que não tínhamos no começo, né? A pessoa que souber desenvolver essa ferramenta tem uma ferramenta super poderosa em suas mãos, onde todos terão ali um acompanhamento desse líder que está desenvolvendo. Super recomendo de verdade, muito bom. Então, o fato é que se nós não investirmos o nosso tempo para desenvolvimento dos colaboradores, com uma informação real, com resultado, com uma integração, nós perdemos a competitividade empresarial. Porque hoje, nesse mundo instável, onde a economia virou global, a inovação e a criatividade é fator fundamental. Agora deixa eu dizer, como é que, talvez eu sinta um pouco como você, como é que surgiu essa história toda do método, a ferramenta, porque sempre eu fui empresário.
Eu me formei em 2003, mas sempre fui empreendedor. Nunca trabalhei uma vez na iniciativa privada durante um ano, mas sempre fui um empreendedor aí por 18 anos. E às vezes eu me sentia assim na posição de liderança, de líder, proprietário da empresa. O que eu sentia? Às vezes dava um sentimento meu de injustiça, que eu estava cometendo uma injustiça, que eu perdi aquele colaborador. Eu perdi aquele colaborador, porque ele entrava com aquele gás 90 dias e daí eu dava um treinamento, entrava o primeiro dia na empresa, eu dava o treinamento, no segundo dia dava o treinamento, daí passavam uns 3 dias, daí lá no sexto dia eu dava um pouco de treinamento e daí eu entrava naquela rotina e virava aquele se vira nos 30. E daí eu perdi aquele colaborador com 6 meses, com 1 ano, e ele ia decaindo. Ou ele pedia conta, porque estava desanimado, ou eu mandava embora, pelo excesso de erro, pelo excesso de procrastinação, ou porque não dava mais. Daí eu contratava um novo colaborador e trazia. E às vezes eu sentia, nesse período do colaborador dele cair com a produtividade dele, de cair a emoção dele, aquela emoção de cumprir tabela, ir lá só para receber o salário, ir embora, se pedir para ficar um pouquinho até mais tarde já não ficava, não entendia quais era a situação que a empresa passava. Eu comecei a estudar. E eu comecei a perceber que tinha líderes na empresa que engajavam muito os colaboradores. Eles engajavam muitos colaboradores. Quando esses líderes, eu comecei a notar diferentes atitudes e tinha líderes que não engajavam. Esses líderes que engajavam, e quando eu engajava, esses líderes que davam mais atenção em explicar o passo a passo o que ia ser executado. E daí eu comecei a observar o seguinte, eu fui estudar, fiz diversos cursos de comportamento, de coach. Eu acho que eu gastei por volta de uns 100 mil reais em estudos sobre comportamento, que começou a minha jornada em 2012 de estudo e aí não parou mais. Eu comecei a estudar até que eu descobri um cientista que ele fala, se a gente sabe fazer o que estão nos propondo, a gente entra numa energia de motivação, de segurança, a gente entra em fluxo, em felicidade, em flow, né? E se a gente sabe fazer o que estão nos propondo e é muito fácil, a gente entra numa energia totalmente de tédio, a gente entra em tédio. Então teria que ter um equilíbrio muito grande entre desafio e habilidade. E se a gente não sabe fazer o que estão nos propondo, a gente entra numa situação de ansiedade. A gente fica preocupado, vive isso daí. Então a gente fica oscilando. E dependendo da emoção que você está sentindo no momento, o que acontecia? A entrega do trabalho era ruim, aumentava a procrastinação, aumentava. E dependendo do afastamento do líder ou do meu próprio afastamento dos funcionários, esse funcionário decaía. Porque não tinha acompanhamento, eu não conseguia ficar aumentando o desafio ou observar se ele tinha baixa habilidade. E daí eu só comecei a falar nisso, atendia empresa, só falava nisso, até que eu construí um método em 2013. Em parceria com a minha esposa, eu construí esse método em 2013, onde recebemos investimento, tudo, mas não é a pauta desse webinário. Eu estou trazendo todo o método para você passo a passo, porque por muitos anos eu utilizei ele manualmente e dá certo. Ah, Renato, e por que você está ensinando isso? Porque eu estou ensinando porque eu quero que atinja o máximo de empresários, né? Porque porque eu sempre fui empresário, sempre fui líder de empresa.
ele começa aquele sonho dele, empreender aquele sonho dele, e depois vê que tem que tratar aquilo que ele fazia bem específico, aquele comportamento específico, aquele comportamento técnico, ele vê que depois passaram-se 90 dias, 100 dias, 120 dias, ele começa a ter que ligar com pessoas, com funcionários, com colaboradores. E daí, quando ele vê, ele se afasta da habilidade técnica dele e só fica correndo atrás de pagar conta, né? E eu gostaria muito de passar esse método para que muitos empresários comecem a ter qualidade de vida. Então, eu gostaria de ensinar isso, de trazer essa informação, de contribuir de uma forma ou de outra, não sei se você vai aplicar ou não, para que aumente sua qualidade de vida, que aumente sua perspectiva de lucro, que a sua empresa cresça e que dê tudo certo, tá? Então, chega de delongas e vamos pro conteúdo, né? Que tem muito conteúdo bacana. Eu vou passar aqui para o conteúdo. Aqui eu compartilhei a minha tela. Eu fui aqui para eu vou ficar pequenininho lá no canto, porque eu estou trazendo uma apresentação aqui de PowerPoint para que você assista bem o conteúdo. Tá? Vamos lá, deixa eu inverter aqui. Alterar o modo de exibição de slides. Ok. Ficou legal. Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá. Papel e caneta agora, muita atenção. Quem não desligou o celular, desligue. Muita atenção. Fone de ouvido, se prepara. Se quiser pegar uma água aí, toma uma água, porque agora nós vamos começar a entrar no conteúdo. Gostaria aí que vocês anotassem o passo a passo, insights e sobre o conteúdo, ok? Vamos lá, então os 5 passos práticos para manter um time altamente engajado, tá? Vamos lá. Por que um time? Por que você precisa manter um time altamente engajado? Um líder, adoro essa frase, um líder, por mais visionário que seja, não consegue carregar sozinho todo o peso de um projeto ou de uma organização, tá? De um projeto ou de uma organização. Precisa se formar times. E esses times precisam estar engajados com o propósito do projeto, tá? Para que seu planejamento realmente se converta em lucro, né? A razão da existência de uma empresa é obter lucro, né? Crescer e também, desde hoje, trazendo esse novo conceito, eu acredito que outra razão da empresa é desenvolver, criar um ambiente que desenvolva pessoas, tá? O lucro é consequência de pessoas desenvolvidas entregando o seu máximo potencial, né? Ele precisa de colaboradores que se comprometam com o plano de ação. Então não adianta você ter uma empresa, um CNPJ, contratar funcionários e você não comprometê-lo eles ao plano de ação, não ter claro esse plano de ação, tá? Então, uma liderança, muitas vezes, forma-se um grupo, né? Às vezes nós temos funcionário totalmente desengajado. E o líder desengajado, ele tem algumas atitudes, né? Ele tem um estereótipo, né? O líder que desengaja o funcionário, ele é um líder que microgerencia e não tem tempo para mais nada. Ele entra na rotina, daí de repente dá aquele surto de liderança nele, ele vai lá e microgerencia, ele quer pegar algum defeito para falar que está desenvolvendo o funcionário. Talvez isso fica uma liderança meio se vira nos 30, uma liderança que não dá muito certo. Esse totalmente desengaja porque está liderando picuinha, liderando coisa pequena, né? Não existe a medição de resultados e quando ocorre fica em segundo plano. Não existe. Faz um plano de ação, tem uma boa ideia, tudo. E quais são os resultados? Quais são os índices
Quais são as medidas que falam que eu estou no caminho certo ou estou no caminho errado? Não existe nada disso. Isso desengaja o funcionário. Por que desengaja? Desengaja porque se você não consegue perceber o crescimento ou o definhamento, imagina um colaborador desengajado se ele consegue perceber esse crescimento. Ele não consegue perceber esse crescimento. Então acaba desengajando porque o colaborador não se preocupa e não entende o processo e não tem senso de urgência, tá? O líder que desengaja julga e privilegia em detrimento dos outros, tá? Ele julga muito o que está acontecendo, ele julga as pessoas, ele não se liga ao fato, ele se liga às pessoas. E por que é o fato? O fato, o resultado foi medido, o fato é esse. Faltou competência para a realização. O que aconteceu? Tem que ser ligado ao fato. Então ele julga e privilegia alguns funcionários. E às vezes privilegia tanto que às vezes privilegia até funcionários incompetentes, né? Mas tem amizade, tudo acaba mantendo no grupo, tá? O líder que desengaja, que faz seus funcionários ficarem engajados, acredita que os resultados são obtidos mediante ordens e comando, tá? Isso já passou. A era industrial ficou lá atrás, tá? Neoclássica ficou lá atrás, que era a ordem, produza tantas peças. Hoje, quem não focar no crescimento do capital intelectual das empresas, não dá mais para dar ordem. Hoje nós temos que aceitar a criatividade e inovação de cada um para implantar nos nossos serviços e produtos para a gente ser competitivo. Então, ordem de comando, hoje o líder que não aceita o potencial criativo de cada funcionário ligado ao propósito da empresa, a função do líder sim é ligar ao propósito da empresa, a criatividade ligada ao propósito, a inovação ligada ao propósito da empresa, do produto, do serviço. Mas ordem em comando, não partilhar uma reunião, não partilhar ideias, não fizeram um levantamento de ideias para que resolva as situações na empresa, ele desengaja o funcionário. O funcionário ele começa a achar que ele faz parte de uma peça. E hoje ele entrou no Google, entrou no LinkedIn, tem muita distração de foco. Se você não gerencia esse foco durante o período de trabalho do seu funcionário, com certeza ele vai desengajar, porque ele vai estar sendo bombardeado por milhares de informação, tá? E como é o líder que engaja, a liderança que engaja, para você ter funcionários que comecem a ficar engajados com a sua empresa e faça parte de um time, né? Um time, não um grupo, né? Não faça gestão de grupos. Quer fazer a gestão de grupo? Faça a gestão desses tópicos aí do não engajamento, né? O líder, ele incentiva a autonomia do time e tem tempo para se dedicar às suas outras atribuições. O líder aqui, ele se dedica à parte estratégica da empresa. O líder pode até ter alguns papéis operacionais, porém, o papel do líder aqui é dar apoio aos colaboradores, dar autonomia aos colaboradores para ele lidar da estratégia, da melhoria dos processos, das vendas, se preocupar com a empresa crescer e tornar-se competitiva, integrar o pessoal, engajar. A medição de resultado é bem estruturada e é vista como uma ferramenta importante. Não tem essa, seu resultado foi a lei do mimimi aqui, acabou. É vista como importante, todo mundo vê, olha, por que eu não atingi o resultado? O foco era atingir 6, eu atingi 5, por que eu não atingi? Vamos pôr na mesa, vamos identificar quais são as falhas de processo, vamos identificar quais são as competências que os meus colaboradores não estão adquirindo, vamos providenciar treinamento, vamos treinar, tá? Então ele só com o número de referência,
Se você não tem número, você não tem como gerenciar. Se você tem número, fica claro, não fica sobre julgamento subjetivo de liderança, tá? E o líder aqui encoraja e age com equidade, tá? Age com igualdade com todos, encoraja todos os funcionários. E o líder aqui vê o desenvolvimento como um pré-requisito para melhores resultados, tá? Então o desenvolvimento de competência, o líder para engajar, só quando nós vamos assim ganhando competência, só quando nós vamos ganhando competência que a gente vai se sentindo feliz. É igual ao mesmo comportamento de uma criança. Aprende a dar um passo, aprende a dar vários passos, aprende a correr, aprende a pular. Ele está desenvolvendo a parte motora e ele vai ficando feliz, ele vai trazendo como uma realização para você. E nós continuamos durante a nossa vida com o mesmo comportamento. Só que chega um momento que se os funcionários eles ficam estagnados por um líder que só é comando e ordem, a gente para de se desenvolver, começa a cumprir tabela diária. Parou de desenvolver, entra em tristeza, porque é um mecanismo do ser humano, o desenvolvimento é vital para a felicidade do ser humano. Tá? Então, times de altamente engajados, eles são unidade. Você precisa de um time para realizar as atividades da sua empresa. E esse time é que vai trazer lucro para você. Tá? Vai trazer lucro para você e para a sua liderança. E é papel do líder fazer esse time ficar focado. Qual o papel do líder? O principal papel do líder, na minha opinião, é manter a visão e o propósito da empresa e integrar a equipe dele. Dar suporte para a equipe dele desenvolva. Tá? Então vamos ao método. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Bom, o método formar times altamente engajados e apaixonados pela empresa, ele não é complicado. É muito simples de ser implantado, tá? Eu só preciso trazer alguns conceitos prévios para que você entenda lá na frente como aplicar o método, tá? Então vamos lá. Papel e caneta na mão e vamos lá. Vamos lá. O primeiro conceito que eu quero trazer, que isso é um fluxo normal das coisas, tá? Eu vou trazer aqui de forma genérica, de forma macro, depois eu vou trazer num cenário empresarial e como aplicar isso num cenário empresarial, tá? Então, primeiro nós temos uma situação, tá? Uma situação, temos a entrega de um projeto, a entrega de um orçamento, a implantação de um projeto de ISO 9000. Nós temos uma situação, tá? Tudo acontece parte de uma situação, de uma necessidade, Dessa necessidade nós fazemos uma leitura. Essa leitura, o que é uma leitura? Nós precisamos entregar um projeto. Quais são os prazos de entrega desse projeto? Quais são as premissas do projeto, qual que é o escopo do projeto, qual é a característica do cliente, o que eu preciso entregar nesse projeto. Faz-se uma leitura desse projeto. Em cima dessa leitura a gente entra em ação, a gente estabelece tarefas para nós e para a nossa equipe para ela entrar em ação. Quando nós entramos em ação, nós temos um resultado dessas ações, tá? O resultado dessas ações, nós temos esse resultado. Diante desse resultado positivo ou negativo entregue por nós ou por nossos colaboradores, nós temos uma leitura, tá? E essa leitura, a leitura do resultado, se ele foi positivo ou negativo, o que faltou, o que eu posso melhorar na próxima vez, tá? Então, esse mecanismo, ele ocorre na maioria, em tudo na nossa vida. Tudo. Temos uma situação de trânsito, temos uma situação de trânsito parado,
Qual que é a leitura? Vou me atrasar com o compromisso. Qual que é a ação? Comunicar alguém. Qual que é o resultado? Talvez eu perca o compromisso. Qual é a leitura dos meus sentimentos? Eu vou ficar chateado porque eu vou chegar atrasado. E qual é a leitura? Perdi uma oportunidade porque tive o trânsito ou tive sorte. E uma nova situação, vou reagendar o compromisso. Então tudo acontece na empresa, na nossa vida. Esse ciclo sempre acontece com a gente e com tudo, né? Trazendo para o ambiente empresarial, nós temos uma situação, a entrega de um projeto que se entrega, nós estamos implantando a ISO 9000, nós estamos fazendo um orçamento, né? Tem uma leitura do escopo do projeto, que você levanta os recursos que você precisa utilizar, você passa para a sua equipe, você faz uma reunião com a sua equipe, você faz uma leitura, e essa leitura já começa aqui uma mudança de comportamento. Essa leitura se faz, quem é o responsável por essa leitura da situação? É o líder, o colaborador, né? Para não ser aquela liderança só de delegar, faça isso que eu estou mandando. Não, aqui já tem uma mudança de comportamento nesse ciclo. Então o líder, o colaborador faz essa leitura do escopo do projeto, do que vai precisar, e eles entram em ação. E eles fazem tarefas ligadas ao propósito. Aqui tem um ponto muito importante que eu preciso levantar aqui. Qual que é o ponto importante aqui? As ações para ter melhoria ou implantação de um projeto, elas devem estar ligadas a um propósito. É igual vocês estabeleceram um projeto, muitas vezes a gente estabelece um projeto ligado assim, aumento das vendas. E às vezes essa leitura do aumento das vendas, esse levantamento do escopo, tudo que a gente pode fazer para aumentar as vendas, o colaborador não entendeu esse senso de urgência, ele não entendeu esse propósito de aumento de vendas. Por que precisa aumentar as vendas? Você não deixou claro esse propósito, você não ativou esse senso de urgência do colaborador, ele continua executando o que ele estava executando antes. Então o propósito de aumentar a venda, ele não entra na linha de prioridade, porque a nossa energia é finita, vai cansar, ele vai executar as mesmas coisas que ele executava antes, porque ele estava executando o propósito anterior, que talvez é alguma função do cargo, você entendeu? E agora o propósito mudou, porque a situação mudou. Então a situação, uma leitura, deixa claro para o colaborador, senso de urgência, estabelece tarefas ligadas a propósito, tá? Para você ter a melhoria, para você ter a implantação. E isso vai fazer que o colaborador, por incrível que pareça ou não, vai fazer o colaborador, vai dar senso de pertencimento, ele vai contribuir com soluções maravilhosas para aumentar a venda. Porque, querendo ou não, é o colaborador que está no campo de batalha, ele que está na linha de frente, é ele que atende, nesse exemplo de vendas que eu dei, é ele que atende o cliente, tá? E daí você vai medir o resultado. E o que eu quero que vocês anotem na medição do resultado, quando você delegou a tarefa, essa é a coisa mais importante que tem. Toda execução de tarefa está ligada a uma capacidade dele. Lembra que eu comentei lá no início? Está ligada a uma capacidade, a uma habilidade, a uma competência, né? Então você já avisa o colaborador que você quer um feedback. Só que o feedback não é subjetivo. O feedback é ligado ao fato. Então você comunica ao seu colaborador que, olha, você vai executar essa tarefa e eu quero um feedback. Como eu quero esse feedback? Eu quero que você traga para mim
como você se sentiu executando a tarefa, se você se sentiu capaz de executar essa tarefa, se você se sentiu capaz de executar essa tarefa, se foi fácil, se foi difícil, se está tudo ok, ou se você sentiu a necessidade de aprender alguma competência, tá? E se faltou algum recurso externo, tá? Então esse feedback tem que ser ligado ao fato. Eu não realizei a tarefa com êxito porque faltou, sei lá, eu ia fazer uma apresentação de vendas, faltou o retroprojetor, faltou luz, faltou... na próxima apresentação eu vou ter um projetor extra, sei lá. Mas ele tem que trazer esse feedback, porque aqui é a chance da empresa melhorar o processo e desenvolver o colaborador, entender o que está acontecendo, o porquê aquele serviço é mal entregue, ou porque faltou algum recurso externo, ou porque faltou habilidade do colaborador. Como que você resolve com o recurso externo? Sei lá, vai fazer uma cotação, resolve com a aquisição de alguma coisa, ou com treinamento. E como você resolve o recurso interno, que é a habilidade, a competência do colaborador? Com treinamento, ou com explicação, ou com explicando, treinando, facilitando, porque às vezes um pontinho vira a chave do colaborador e ele começa a performar. E o feedback do líder é a coisa mais importante, tem que dar na hora da entrega da tarefa. Se não der na hora da entrega da tarefa, esquece e não ocorre desenvolvimento. Esse feedback, a coisa mais importante é você dizer o quanto você gostou da entrega. E aqui você tem que ser ético e leal com você mesmo. A ética acima de tudo, né? É leal com você mesmo. Se aquele colaborador ele não entregou com êxito, de maneira que você goste do serviço, o que você tem que fazer? Você tem que falar assim, ó, não gostei da entrega, por causa disso, disso e disso. Na próxima vez melhora esses pontos. E sobre o seu feedback, eu vou providenciar isso, deixa claro que você vai lutar para que ele melhore. Sobre o seu feedback eu vou providenciar esse treinamento, eu vou providenciar esse retroprojetor e você deixou claro. Aqui você imediatamente já melhorou, o colaborador se sentiu apoiado, se sentiu que está em desenvolvimento e que você está preocupado com o desenvolvimento dele e não está fazendo microgerenciamento para pegar no pé dele. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, e daí você vai ter uma leitura. Essa leitura eu já comentei algumas, uma leitura do líder, tá? Qual que é a leitura do líder? O que é importante o líder ler? O líder ler, ele tem alguns índices, né? Por exemplo, um índice de produtividade. Como que você mede produtividade? Tarefas entregues no prazo. Tá? Qual que foi a produtividade do colaborador? Aqui tem duas leituras num índice desse. Quais são as duas leituras? A leitura do colaborador e a leitura do líder. Mas produtividade, eu deleguei a tarefa, como que eu vou analisar um índice de produtividade? É o seguinte, se você delegou uma tarefa, esse colaborador não conseguiu entregar no prazo, e talvez ele conseguiu entregar a tarefa com qualidade, mas a produtividade dele foi baixa. Muitas vezes eu sou muito negligente com prazo, mas o prazo é a coisa mais importante, porque você está pagando hora homem de trabalho, né? Hora colaborador de trabalho. Então, quanto mais entregar, mais produtivo, mais eficiente a sua empresa torna. Então, se ele entregou com qualidade e ele entregou fora do prazo, o erro é de quem? É do líder, que ele não soube mensurar prazo de execução conforme a habilidade dele. Talvez um colaborador entregue no prazo com qualidade, e talvez um entregue fora do prazo com baixa qualidade. Então o líder ele tem que ver se ele consegue delegar. Outro índice, satisfação com entrega do líder em relação ao colaborador. Quanto o líder ficou satisfeito com aquela entrega? Você tem um índice, você dá uma nota para a entrega do trabalho?
começa a dar uma nota. Outro índice muito importante, líder desenvolvedor. Começa a observar que nós, líderes, tendemos a delegar para quem nos entrega mais. Então a gente acaba delegando para os mais competentes, porque desenvolver custa tempo, dedicação, custa tempo, custa dedicação, paciência, método para desenvolver. É ter que parar o que você está fazendo para desenvolver. Então você quer que aquela tarefa seja entregue rápido, você delega para os melhores. E daí você faz um levantamento no final da semana e fala assim, nossa, eu deleguei 20 tarefas pro Emerson, mas eu deleguei uma tarefa pro José. Então, o que acontece? E eles têm a mesma função e cargo. O Emerson está sobrecarregado, mas ele é muito bom, acaba entregando, mas ele está sobrecarregado. E o José está lá se sentindo abandonado. Você entendeu? E não está sendo desenvolvido e nunca vai se desenvolver. Ou esse colaborador fica lá num tédio lascado lá e fica lá consumindo, mas você tem que lutar para ter 2 Emerson com nível de produtividade, de qualidade, de produtividade e qualidade de 2 Emerson, né? Outro índice que você pode começar a medir, líder colaborador, o quanto você estimula tarefas colaborativas. Isso muda a mentalidade de uma empresa. Isso muda a mentalidade de uma empresa, tá? Porque ninguém consegue colaborar, anota isso. Ninguém consegue colaborar se está mal. Você quebra um mecanismo mental de uma energia negativa, de um pensamento negativo, de um pessimismo, de uma procrastinação. Então a pessoa se organiza, porque toda vez que nós colaboramos, nós nos sentimos bem. Isso promove a organização mental e a pessoa começa a produzir mais. E essa mentalidade, ela é divulgada, essa mentalidade fica. Uma vez formada essa mentalidade no colaborador e na liderança, o que acontece? Ele vai usar a colaboração em casa, no trânsito, então você muda uma sociedade, você deixa um verdadeiro legado, tá? E o que acontece? Depois da leitura, você tem uma nova necessidade, uma nova situação. Essa nova situação é uma necessidade de treinamento para o colaborador, para ele melhorar o trabalho, ou não existe a necessidade de treinamento, mas você tem uma nova situação, você pode impor novos desafios, aumentar a meta e tal, ou uma necessidade de recursos externos, de recurso mesmo externo, de ambiente, né? Então esse ciclo da empresa, se você começar a observar, você entra num ciclo extraordinário de melhoria contínua, tá? E aqui, eu esqueci de falar da leitura aqui, sempre observar qual é o impacto da emoção observável no seu colaborador, o impacto da emoção que você sentiu sobre o resultado do projeto. Que eu vou te explicar logo aqui na frente o que diz esse impacto, que também é um conceito que eu quero trazer aqui para você implantar, tá? Então, situação gera leitura, leitura gera ação. Essa ação deve estar ligada a um propósito, que você levantou esse propósito na leitura. Ação gera resultado, resultado tem que estar com feedback do colaborador e do líder. Primeiro o feedback do colaborador, para não haver um julgamento errado do líder. Não adianta o líder dar um feedback sem ter o feedback do colaborador, tá? Resultado gera leitura de índices que você estabelece. Eu dei exemplo de alguns índices para você. E leitura de emoções, do sentimento daquele resultado, que gera uma nova situação. Daí você entra no mecanismo
num ciclo extraordinário de melhoria contínua. Tá? E quais são as diferenças de leitura? A leitura 1, como eu já falei várias vezes, a leitura 1 é uma leitura da necessidade de mudança, para você ativar senso de urgência, ativar o propósito, definir o objetivo comum, definir o propósito. Às vezes o colaborador está lá, ele não está engajado porque simplesmente você não disse o propósito, qual que é a bola da vez, qual que é o senso de urgência, qual que é o objetivo da empresa naquele momento. Tá? E definir tarefas imbuídas do propósito, a leitura da situação e definir o ponto de chegada. E a leitura 2 é ligada ao resultado, leitura de índices que refletem o resultado, clareza do avanço e necessidade de ajuste. Se você não tem índice, você não tem clareza. Eu estou falando de um funcionário, agora imagina 10, 20, 30, 40. Se você não mede, você não gerencia. Você não percebe, o colaborador não percebe que está crescendo ou que está em decadência. Você não percebe se a sua empresa está crescendo ou está em decadência, vive no susto, né? E a leitura das emoções, isso é muito importante, porque a leitura das emoções, eu vou explicar o que a leitura 2 tem a ver com emoção e competência. Aqui que é a grande método, teoria que do cientista, do Mihaly Csikszentmihalyi, que ele trouxe ele trouxe para o âmbito do flow, né, de você adquirir fluidez, felicidade máxima. O que ele dizia? O que Mihaly diz? Que nós atingimos nossa felicidade quando o nosso desafio é equivalente à nossa habilidade. E nós mantemos esse crescimento durante a nossa vida. E no trabalho, agora trazendo aqui para o trabalho, que esse é um conceito muito importante que eu quero que vocês anotem, eu trouxe um exemplo aqui de um gráfico, tá? Então aqui, o eixo desafio e o eixo habilidade, tá? Então aqui, ó, 1 de desafio, 1 de habilidade, 2 de desafio, 2 de habilidade. Estou explicando os componentes do gráfico, tá? 3 de desafio, 3 de habilidade. Aqui, essa rua aqui no meio, aqui, essa aqui que eu separei, essas duas retas paralelas aqui crescendo, é quando nós estamos em fluxo. É onde nós desejamos estar e queremos que os nossos colaboradores estejam. Então eu vou trazer um exemplo aqui muito simples. Eu vou trazer um exemplo do esporte que fica mais fácil. E daí nós vamos trazer o que tem a ver com a empresa isso daí e o que vai mudar a sua visão de liderança e o método na sua empresa, tá? Vamos dizer, a pessoa A, ela é um tenista. Ela vai aprender a jogar tênis, tá? E o que acontece? Ela foi lá aprender a jogar tênis, o professor chegou, imagina que a pessoa é um tenista. O professor chegou e falou assim, ó, tá aqui a bolinha, tá aqui a raquete, a posição é essa e você só vai passar a bolinha para o lado de lá da rede. Então foi lá o primeiro dia de treinamento, tinha bolinha que passava, tinha bolinha que não passava, mas ele estava super animado, porque ele tinha ali as habilidades. E começou a passar a bolinha direto. Começou a passar a bolinha direto. E foi na segunda aula, era mesmo passar a bolinha direto. Foi na terceira aula, era mesmo passar a bolinha direto. Tá? Então ele atingiu ele aprendeu a passar bolinha na rede. Então ele era 1 de habilidade e 1 de desafio. Com isso, o que aconteceu? Passou um tempo, ele ainda estava nesse treino. Ele já tinha habilidade. Dependendo do comportamento desse indivíduo, ele se compara com o jogador vizinho que já está jogando partidas e ele tenta jogar partidas.
Só que ele não tem habilidade de sacar, ele não tem habilidade de sacar. Aquele desafio para jogar um campeonato para ele é muito grande. E ele se mete a jogar um campeonato. E daí ele vai para um desafio nível 3 e para uma habilidade nível 1. Ele entra numa zona de ansiedade, preocupação. É uma zona muito perigosa porque ele está extremamente ansioso com o treinamento. Está extremamente ansioso com o treinamento, preocupado com o torneio. E aqui ele está passivo a erro, a esquecer como faz o movimento correto. Acontece um monte de coisa. Ao passo que se ele ficar só também passando bola, a situação aqui em laranja, o que acontece? Ele fica muito... Ele vai entrar em tédio, porque a habilidade dele de passar a bola vai aumentando e o desafio dele vai ficando baixo, porque ele vai ficando muito bom nisso. Ele sai da zona de fluxo. O que ele teria que fazer aqui? Talvez começar a treinar outras habilidades que precisavam tênis. Ou jogar uma partida com um participante B, que tem uma habilidade um pouquinho acima da dele, né? Que acabou de começar a jogar e não jogar um torneio, tá? Para ele entrar em fluxo. Então, o equilíbrio entre desafio e habilidade é muito importante que a gente observe nos nossos colaboradores, tá? O que significa isso? É a mesma coisa, se você for um diretor, um proprietário da empresa, dá para um recém-chegado a sua função. Ele não conhece nada da empresa, ele é um estagiário recém-chegado, não conhece nada da empresa, não tem a habilidade que você tem para executar as coisas, o desafio é enorme, ele vai ficar no estado de preocupação, ele vai entrar num burnout, ele vai entrar numa linha de queima, ele vai ser mandado embora por falta de resultado, ou ele vai pedir as contas por excesso de preocupação de ele não aguentar. Então o ponto é esse equilíbrio. Outro ponto que eu quero que vocês observem nesse gráfico, a diferença entre o A em azul para o B, existe uma necessidade de ganho de habilidade. Quais habilidades aqui? Podem ser competências comportamentais ou competências técnicas. O que você tem que fazer no papel do líder? Você vai aumentando o desafio e vai dando apoio para a aquisição de competência. Ah, preciso contratar treinamento sempre? Não. Você pode ser uma reunião, você aumenta a competência. Você pode pegar um funcionário que sabe mais, pede para explicar o que sabe menos. Você pode pedir para ele estudar na internet. Você pode pedir tem uma série de coisas aqui que você pode apoiar de maneira que ele se sinta apoiado. Então, se você passa para ele entender sobre um determinado assunto, ganhar uma competência, e você vai subindo de competência. Então, o papel do líder é entender e equilibrar esse desafio e habilidade, tá? O flow, então, dentro disso tudo, eu trouxe conceitos aqui para vocês do flow no ambiente de trabalho, que Mihaly fala. Se você tem um conjunto de metas e objetivos claros e bem definidos, lembra lá? Propósito, claros, bem definidos. E o propósito vai mudando. Tem gente que fala, o propósito da minha empresa é construir. Mas dentro daquele propósito, esse é o propósito macro, mas qual que é o propósito do momento? Diminuir custo, aumentar faturamento, prospectar. Então você precisa deixar claro esses propósitos de departamento, de equipes, deixar claro para que o colaborador torne-se engajado. Regras de performance bem estabelecidas. Você tem que ter índice. Nós vamos chegar em tal lugar, eu vou medir o quanto aumentou as vendas, o quanto diminuiu o custo, e nós vamos ver se está dando certo
a estratégia que nós estabelecemos para executar o propósito. O desafio tem que estar na altura da nossa habilidade. Desafio na altura da habilidade, tá? Então isso é o mais importante, acabei de explicar no gráfico. Se aumentar demais o desafio, você estoura o funcionário por excesso de preocupação e ansiedade. E se o desafio for abaixo da habilidade dele, ele entra em tédio também, ele vai buscar novos desafios em outras empresas ou não faz nada pela empresa também, vai lá cumprir tabela. Tem que dar o feedback, de maneira que o feedback do colaborador vem primeiro, escuta primeiro o funcionário, pergunta como é que foi a realização da tarefa, e depois você dá um feedback, de maneira a encorajar ele a adquirir competência e fazer correções. E ter um ambiente colaborativo. Quando a gente se sente bem no ambiente, onde todos colaboram um com o outro, nós não queremos ir embora, nós nos tornamos engajados, porque faz parte da equipe. Todo mundo ali vê que nós é um time que tem o mesmo propósito, todo mundo está preocupado com os pequenos detalhes da empresa para atingir os seus objetivos. Então, passo a passo, a escolha de uma situação, análise com sua equipe e traga o senso de urgência, analise com a sua equipe e traga o senso de urgência, elabore tarefas imbuídas de propósito do momento, tem a leitura dos resultados e feedbacks nos resultados, leitura de índices e emoções, uma nova situação ocorre e a necessidade de treinamento e aprimoramento. Olha, eu trouxe esse conteúdo, se eu for falar sobre esse conteúdo, acho que vai aí nós vamos 3 dias falando, e como eu disse, quando eu chamei vocês para o evento, eu também quero apresentar para vocês uma oportunidade e apresentar o software. E para quem quer dar um passo além, para quem quer dar um passo além, eu quero trazer a apresentação do software Dr. RH. O que é o software Dr. RH? A startup Dr. RH, ela recebeu um investimento para que esse método ganhasse escala, para que esse método seja aplicado da melhor maneira possível, para que você tenha leituras que tragam e agregam valor, que tragam decisões rápidas para o gestor, tá? Então agora eu vou demonstrar o software do Dr. RH, tá? Então deixa eu entrar aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela, tá? Então eu vou demonstrar o software do Dr. RH e daí eu vou trazer a oportunidade que eu vou trazer para esse grupo que está assistindo aqui. Vou trazer essa oportunidade para vocês que implantam, que daí vamos lá. Então aqui o software Dr. RH, o que ele é? Ela é uma plataforma web, tá? Ele não precisa de implantação, de você fazer o download na sua máquina, você não precisa de um processamento forte na sua máquina, porque ele é web, igual o e-mail, igual o Google, igual o Gmail. Você tem todo o acesso pela uma URL, tá? E tem também algumas funcionalidades no aplicativo, tá bom? Então eu vou entrar aqui, tem 2 perfis, tá? O Super Admin, depois eu vou disponibilizar essa demo para vocês darem uma olhada, tá? Essa URL. Tem 2 perfis, tem o perfil Super Admin e funcionário. Eu vou entrar no perfil Super Admin. Vamos lá. O software ele tem esse ambiente aqui, tá? Esse ambiente aqui, tá? Além dele ter essas funcionalidades que ajudam muito na organização do dia a dia aqui na lateral, o principal propósito do software Dr. RH é você fazer gestão e desenvolvimento de competência. O que ele é diferente dos outros softwares? Ele tem toda
uma teoria científica, aquela que eu falei até agora, que eu falei dos gráficos, por trás dele fazendo conta. Tem um algoritmo de inteligência artificial que ele faz as contas e traz os dados para a gente, a leitura, tá? Então, primeira coisa, você começa a ter número, tem uma visão de número da sua empresa, né? Você começa a ter referência. Então, o índice de performance da empresa, o que acontece? Você tem uma referência, você pode chegar numa reunião e falar assim, olha empresa, nós estamos com a performance de 79. O nosso propósito para chegar a uma performance de 85 no próximo mês, a nossa meta para chegar a uma performance de 85, porque tem gente que mede performance com faturamento, só que tem 25 índices, 30 índices que compõem o faturamento. Depende da logística, depende do produto, depende de venda, depende de chuva, depende de mil coisas. E aqui você tem um índice de performance porque está medindo a execução dos colaboradores. Está medindo a execução do colaborador. Está medindo quanto os colaboradores colocam conhecimento, eles aplicam o conhecimento na sua empresa e transformam em resultado. Tá? Então aqui você tem de toda a sua empresa, você pode estabelecer um ponto de partida e você também pode fazer pesquisa por colaborador, tá? Para ver se ele está fora. Tá? Aqui você tem um gráfico de linhas onde você consegue medir o índice de performance de cada colaborador, ver quem está caindo, quem não está caindo, o que está acontecendo. Tá? O índice de performance é uma média e você consegue fazer o filtro por colaborador aqui, mesma situação. Tá? Para quê? Tudo para você tomar decisão. Tal colaborador está caindo, ele está caindo aonde? Ah, está caindo aqui, ó. Gente, o nosso índice de performance da empresa está caindo porque nosso índice de produtividade está 72%. O que é? Nós estamos entregando tarefas fora do prazo. Tá tendo, o que você faz? Você faz uma reunião, você faz um treinamento da importância de se entregar a tarefa no prazo. E o quanto isso está onerando no crescimento da empresa. E tudo isso está claro. Quem recebe esses relatórios? Cada colaborador recebe o seu próprio relatório e o gestor recebe o seu relatório. Tá? E para empresários que é multi-empresa, ó, isso é importante. Ó, você consegue ter uma visão geral do grupo e você consegue ter uma visão por empresa do que está acontecendo com cada colaborador da empresa. Como tem um aplicativo, você consegue, ou você põe um posto de trabalho lá na sua empresa, onde você dá acesso para o colaborador para pegar as tarefas, para responder feedback. A dinâmica é essa, né? Pegar as tarefas que o líder delegou e responder feedback e daí dar as leituras e tem o meu desafio do dia que eu já vou explicar, que é um reforço para desenvolvimento de competência. Ou você tem uma base, um desktop lá para acesso, em casos de fábrica, em casos que não é permitido o acesso ao celular ou acesso ao computador, trabalho operacional que não acessa o computador. Ou a pessoa pode acessar pelo computador, ou você libera o acesso pelo app. Tá? Satisfação com entrega, o quanto as tarefas, os líderes estão aferindo a qualidade de entrega. Aqui você pode ter uma visão geral da empresa, você pode ter uma visão geral de um colaborador, tá? Então, satisfação com entrega mede o quanto o líder da Ana está satisfeito com as entregas da Ana, quanto a Ana está entregando as tarefas que são delegadas a ela no prazo. Engajamento, o quanto esse funcionário está engajado com toda a situação da empresa, se ele está respondendo tarefa, se ele está se desafiando, se ele está se desenvolvendo, tudo isso ele mede o engajamento. Se ele está usando a ferramenta e que a empresa propôs para desenvolver ele, tá? Engajamento. O líder desenvolvedor, aqui esse índice pega. Esse índice diz muito o quanto o líder da Ana está delegando tarefas para a Ana. Por que esse índice é importante?
aconteceu um fato aqui. Eu vou pedir para gravar o depoimento, mas eu vou trazer esse fato. Foi numa rede de franquias, onde tinha gerente regional. Esse gerente regional ele tinha 7 franquias, tá? O líder desenvolvedor dele, que você desenvolve enviando tarefa, lembra que você manda tarefa, dá o feedback, você desenvolve o processo de melhoria contínua. O líder desenvolvedor dele estava abaixo de 50. O que significava? Ele tinha uma meta de vendas de 100. Um exemplo, tá? Vou trazer um número irreal. Uma meta de vendas de 100. O que acontecia com esse colaborador? Ele enviava a tarefa só para 3 franquias. Eu peguei a curiosidade e liguei lá perguntando o porquê ele fazia só isso. Ele falou assim, porque essas 3 franquias garantem meu faturamento. O que aconteceu? Ele estava com foco só no número. E aquelas 4 franquias que ficavam abandonadas, a liderança local da franquia não tinha atenção, eles se viravam lá para entregar um número e mascarava. Então, de duas uma, o regional poderia fazer, o que ele poderia fazer, o diretor fazer? Ou aumentar o número de faturamento, porque assim ele ia precisar de todas as lojas, tá? Ou pedir para esse líder apoiar aquelas 4 franquias e focar na lucratividade local e não no faturamento, tá? Então começou a vir índice de lucratividade. E o bem-estar corporativo, tá? O bem-estar corporativo é o quanto cada um está se propondo a delegar tarefas colaborativas, tá? Aqui o índice da empresa, tá? Produtividade. Ó, aqui diz muito, ó. Verdinho, satisfação. As pessoas estão entregando com alta qualidade, porém com baixa produtividade, fora do prazo. O que significa isso? Significa que, se essas linhas não estão andando junto, significa o quê? Que talvez o líder está errando na mensuração de prazo ao delegar tarefa. Que as pessoas não estão muito engajadas nas tarefas de desenvolvimento de competência, porque é diário e é a inteligência artificial que sugere. E o líder, ou talvez ele está sobrecarregando alguém, porque o líder desenvolvedor está baixo. Então ele sobrecarrega os melhores e os outros estão lá. Significa o quê? Você está jogando dinheiro fora. Por quê? Aqueles que teriam que estar produzindo também no mesmo nível dos melhores, não está produzindo, por falta do líder chegar lá e ensinar. Então você começa a ter leitura. E daí você tem as medalhas, você pode trabalhar com uma meritocracia real mesmo, né? Que é de entrega de tarefa, é resultado, se ele está se propondo desenvolvimento, tá? Então você sabe quem são os medalhistas de ouro, você sabe quem são os medalhistas de prata, e você começa a ter uma meritocracia. A pessoa começa a ver, e cada colaborador recebe isso, né? E aqui recebe. Então a pessoa começa a perseguir é um alto resultado. Então tudo é medido na sua empresa. Tudo passa a ser medido. O desempenho das pessoas é medido. O quanto eles estão aplicando conhecimento em resultado, tá? Aqui nas zonas, lembra que eu comentei? Zona de performance, zona de recuperação, zona de sobrevivência, zona de burnout. Qual que é o jogo? Manter o máximo dos colaboradores na zona de performance. Você sabe quem está na zona que está performando. Quem está na recuperação está ansioso. Recuperação está começando a ficar muito tranquilo demais. Não está se desafiando, você aumenta o desafio. Aqui na zona de sobrevivência você tem a leitura de quem está faltando habilidade. Você apoia mais, dá uma atenção especial para o colaborador. Aqui e na zona de burnout, quem está faltando habilidade e quem está faltando desafio. Você apoia e vai dando desafio aos poucos. Então você tem uma leitura do resumo do que está acontecendo na sua empresa. Aí você vai lá e entra com uma sugestão, tá? E aqui é os índices de performance da equipe, né? Como que está acontecendo. E aqui o último gráfico, um gráfico que eu queria trazer um pouco de conceito. A gente já
já está chegando ao fim, pessoal. Vou abrir para perguntas e vou trazer a oportunidade que eu falei que eu ia trazer. Aqui é o gráfico de competências, porque o foco é você pôr todo mundo para desenvolver competência. Só que não é simples assim, não é... O aplicativo ele tem os cálculos, o software ele tem os cálculos que ele diz qual competência está sendo bem desenvolvida e qual está sendo mal desenvolvida, né? Então, quando você deixa aqui, espera aí. Quando você faz esse alinhamento de competência, você sabe que essa pessoa ela tá boa em alinhamento de procedimentos internos, só que ela tá ruim em resolução analítica de problema. Toda vez que ela tem que resolver um problema, ela entra em pânico. A tarefa dela é entregue mal feita. Então tudo isso o aplicativo ele calcula com base no resultado das entregas de tarefa. Você manda, como é que é o fluxo? Você manda a tarefa ligada a uma competência, porque você fez a leitura da situação, tá? Responde o feedback, o pessoal responde o feedback, e com a resposta desse feedback faz uma leitura se aquelas competências você está conseguindo desenvolver. Então aqui você tem uma leitura. Essa leitura permite você entrar em ação, dar treinamento. Você vem aqui, faz a leitura e vê em que zona o colaborador está. Vê qual competência ele está com debilidade, você vai lá e apoia de maneira clara e objetiva, recupera esse colaborador, põe ele em performance de novo. E você vê qual colaborador está com competência desenvolvida, você pega aquele alinhamento de procedimentos. A Maria José está boa em alinhamento de procedimento, então ela vai treinar o João que está ruim. E você vai tendo toda essa leitura da empresa, tá? Eu vou disponibilizar o login, esse demo drrh.com para vocês darem uma olhada, tá? O demo tem o super admin que nós acabamos de fazer a leitura e tem o funcionário e o reforço aqui, ó, a competência. Outro gráfico de competência aqui que é muito importante ser passado, ó, aqui, ó, o do Paulo, ó, aqui, ó. Ele está com competência desenvolvida e não desenvolvida. As competências que estão baixas, que estão poucas desenvolvidas, esse colaborador recebe uma meta do dia para ele prestar atenção. Ele tem que se estabelecer todos os dias um desafio profissional diário e um desafio colaborativo. O desafio profissional diário é sugerido pelo software de maneira que é uma competência que eles não está performando tão bem. Assim ele foca em adquirir habilidade. Então, além de você não precisar ficar falando para ele focar na melhoria de uma competência, você também, o software vai ficar sugerindo todos os dias para ele focar na prática de uma competência. E ele sabe se essa competência está aqui nesse campo, significa que ele precisa praticar, tá? Então aqui, ó, aqui você consegue fazer pesquisas de relatório, bem completinho para desenvolvimento de competência. Você consegue selecionar uma equipe, ó. Aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui a Maria José. Vamos pegar uma data. Vamos ver. A empresa exemplo, às vezes, ó, aqui, ó, veio aqui, ó, a equipe da Maria José, o que está acontecendo com a equipe da Maria José. Isso você consegue fazer com todos os índices, tá? E as como é que é feito aqui, ó? Você consegue atribuir projetos específicos, fica tudo organizado aqui, os projetos. Fica tudo organizado, projeto, descrição. Aqui, ó. Teste. Eu vou dar o login para vocês, vocês entram.
e podem utilizar, tá? Você atribui os projetos, tá? Atribui o projeto ele é bem completo, tá? Você atribui pessoas, tem progresso, comentários, problemas, todas as tarefas ligadas ao projeto, os arquivos ligados ao projeto, as notas e todas as tarefas ligadas ao projeto. Aqui tem uma coisa muito importante do projeto. Existe uma comunicação fora a equipe, tá? Como você não pode dar feedback a um membro que não é da sua equipe, porque não é uma responsabilidade sua, da liderança, mas você precisa se comunicar com outro departamento ou pedir algum documento do projeto para um outro departamento, um departamento administrativo e tal, o sistema já lê que aquilo não é uma tarefa. Ele tem todas as funções de tarefa, só que ele é atribuído como uma solicitação. Qual que é a diferença? Não tem a aba feedback para se dar feedback, tá? As tarefas, eu vou abrir aqui a tarefa aqui para vocês darem uma olhada. A tarefa, aqui ó, ele consegue, tem aqui ó, a competência que você está analisando. Você consegue pôr participante no meio da tarefa, do processo. Vamos dizer, eu pedi uma aprovação de compras, só que eu pedi para outra pessoa executar no meio da tarefa, só que o Paulo que é responsável. Só que outra pessoa vai processar, eu ponho o participante aqui, tá? Você pode comentar, fica tudo registrado aqui, ó. Você pode pôr o anexo, tem as notas das tarefas, você pode pôr todos os documentos em anexo aqui. E tem o feedback ao ele terminar a tarefa. Quando ele dá o feedback, bem objetivo, ligado ao fato, ele diz o quanto ele conseguiu realizar a tarefa. Se ele conseguiu realizar 50%, ele justifica que ele dá o feedback para ele porque ele não conseguiu realizar, e se ele achou difícil ou não, tá? Ele achou 100% difícil e ele deu o feedback de 50%. Ele dando feedback, é calculado um status aqui, ó, apreensível, que ele achou difícil 50% e ele não conseguiu realizar. E daí no painel do líder, vocês dão uma fuçada aí no painel do líder, né? Maria José, o líder dele? Acho que não é a Maria José. Mas daí no painel do líder, ele vai dar o feedback dele. E daí põe naquele processo de melhoria contínua aqui, tá? Eu vou pedir para minha equipe antes de mandar o link para vocês, transformar em o Paulo como colaborador da Maria José. Daí tem reuniões, todas as atas de reuniões, tudo aqui, os eventos da empresa. Tem um chat interno entre equipe, tá? A parte de funcionários. Espera aí. Diretório de funcionários. Espera aí. Aqui eu estou no perfil colaborador, ele não tem acesso, tá? O superadmin, a parte de funcionários, tem o diretório para agilizar o seu tempo, para ver o perfil do funcionário. E aqui tem as competências também que você atribui a todos os funcionários, as competências do cargo e as competências também que você quer focar. De repente você viu uma necessidade de focar numa competência, tá? Então esse é o software Dr. RH. Dê uma olhada, o foco dele é desenvolvimento, leitura, tá? E agora aqui eu vou mostrar para vocês um depoimento de um usuário do software aqui Dr. RH.
do RH, um aplicativo que vem para somar muito com o desenvolvimento humano, seja ele na esfera de liderança, seja ele no operacional, ele oferece leitura. E eu, como tenho aprendido muito em empresas, eu vejo o quanto que as empresas estão carentes de leitura. Os profissionais de RH não conseguem desenvolver um bom trabalho porque eles não têm ferramenta para poder ter essa leitura. E esse aplicativo, ele traz toda essa viabilidade, ele traz toda essa possibilidade de você ter leitura dos seus colaboradores, fazer um cruzamento entre como é que estão as emoções dele e a produtividade dele. Gerando isso uma grande oportunidade para que as pessoas possam, elas mesmas, se autodesenvolverem dentro das empresas, dentro das organizações. É um prazer fazer esse treinamento com ele aqui, foi um prazer ser parceiro dele. Então, agora eu vou trazer oportunidade para você que quer dar um passo além, tá? E assistiu todo esse método aí, assistiu sobre a ferramenta Dr. RH, as funcionalidades da Dr. RH para você ganhar tempo, para você ganhar leitura com clareza e fazer com que o seu colaborador se desenvolva até que você atinja equipe autogerenciáveis, equipes desenvolvidas, colaboradores apaixonados. Passe do estágio de ter funcionários, de ter aquele baita custo com funcionários e ter equipes altamente gerenciáveis, né? Então, agora eu vou trazer aqui eu quero trazer aqui para vocês uma oportunidade. Um minutinho aqui. Quero trazer aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Uma oportunidade. Deixa eu... Vocês estão vendo a tela aí? Um minuto. Mas está o programa para a transformação da sua empresa? Ok. Então, eu quero trazer uma oportunidade aqui para vocês. Espera aí que eu perdi a referência. Então, eu quero trazer uma oportunidade de transformação da sua empresa. Você vai transformar a sua empresa como? Transformando os seus colaboradores, os seus funcionários em colaboradores apaixonados. Então, eu estou trazendo a oportunidade de acesso por 12 meses na plataforma do Dr. RH, até 200 funcionários, tá? Não importa o número de gestores, até 200 funcionários, a liderança, você forma times, vai ter leituras, tudo, tá? Quero trazer essa oportunidade de acesso na Dr. RH. Tá sem a tela? É isso que eu estava aqui com medo aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Um minuto, por favor. Tá aqui. Ok. Tá vendo a tela? Agora sim. Tá ok. Vamos lá, pessoal. É um programa de transformação da sua empresa. Acesso por 12 meses na plataforma, até 200 funcionários, onde você vai ter leitura, você vai ganhar tempo, vai ter gestão em tempo real na sua empresa, tá? Junto com, para vocês que estão me assistindo aí, eu quero trazer esse programa mais alguns bônus, para que realmente essa transformação ocorra de maneira efetiva. Porque eu sei que toda ferramenta, toda mudança de comportamento, toda aquisição de habilidade depende de muito apoio, muito apoio. Você vai ter apoio dos números, das leituras da tarefa, do feedback, da aproximação da sua liderança, da sua aproximação com os seus colaboradores, mas também você vai ter o nosso apoio. Nós resolvemos fazer algo diferente para vocês, tá? Nós vamos dar um treinamento para vocês e para os seus funcionários. Não importa o número de funcionários, vai ser um treinamento ao vivo e online, que serão 5 dias,
tá? O primeiro dia, fundamentos para a liderança que engaja. O segundo dia, mapeamento de competência. Eu vou ensinar seus líderes e você a mapear as competências que devem ser empregadas naquela situação, naquele momento que você precisa. No dia 3, os projetos e tarefas para manter o ciclo extraordinário da melhoria contínua. No dia 4, técnicas de comunicação para levar a performance ao time, como o líder deve se comunicar, como o time deve, como o líder e o colaborador, como o líder deve comunicar com o colaborador deve comunicar, e uma sessão no dia 5 de perguntas e respostas, onde eu vou estar apoiando, vou estar respondendo todas as perguntas necessárias, tá? E além do nosso canal de suporte, que pode resolver problemas de acesso e também problemas de uso da ferramenta, problemas de liderança, tá? Então, nós vamos trazer esse acesso por 12 meses na plataforma do Dr. RH, mais os bônus com todo esse treinamento, né? Porque antes, quem adquiria Dr. RH só recebia o acesso de 12 meses. Estou trazendo agora pela primeira vez, agora em janeiro, esse conjunto de bônus para essa transformação de toda a sua empresa, todo esse apoio, tá? E o valor do investimento, antes de falar do valor do investimento, eu quero que você imagine, visualize o quanto você gasta com mão de obra, que eu falei lá no começo da apresentação. O quanto custa treinamentos para a sua equipe inteira, você diminuir custo com treinamento, sessão de coach para a sua equipe inteira, e o quanto custa você perder o seu sonho. Então invista nessa oportunidade que nós estamos dando de treinar todos os seus líderes e treinar todos os seus colaboradores. Invista nessa oportunidade. Então, na plataforma do Dr. RH e receber todos os bônus, nós estamos fazendo uma situação especial que a gente não faria antes. 12 parcelas de 487 ou 6 parcelas de 897 ou à vista 4.870, tá? Aqui, ó, daqui do 12 para o à vista tem uma diferença de 20%, tá? E agora eu estou mostrando essa oportunidade para você, e agora, a partir de agora, você tem três situações. Ou você pega, não acredita em nada que eu estou falando e não adquire o produto, tá? Não adquire o produto. Ou você tem a situação de pegar a metodologia, toda a metodologia e tentar implantar sozinha e fazer os controles manuais e correr os riscos e talvez perder tempo e dinheiro que eu perdi no passado para chegar nos números e nos índices corretos, tá? Implantar a metodologia sozinho. Ou você tem a chance de adquirir a licença por 1 ano, ter todos os seus líderes treinados por mim e os seus líderes terem acesso a mim para tirar todas as dúvidas e você tirar todas as dúvidas sobre liderança e a utilização da ferramenta, tá? E isso eu assumindo o risco toda nas minhas costas. Por quê? Eu vou te dar uma dupla garantia. Como funciona essa dupla garantia? Se você não gostar, uma garantia incondicional, você simplesmente manda um e-mail para mim, Renato, eu usei 30 dias, não gostei, não serviu para minha empresa, não é legal, o pessoal ficou bravo, não gostei, ninguém implantou, não deu certo. Você manda esse e-mail, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, basta enviar e-mail. Eu não vou questionar você não precisa justificar, você não precisa ficar na fila do telefone, você não precisa. Eu simplesmente devolvo o seu dinheiro
de volta. E também tem a garantia de efetividade. Não é uma garantia condicional, mas é de efetividade. Se for efetivo o treinamento. Então, se você e sua equipe usarem e não der certo, vocês vão receber uma consultoria personalizada comigo. E se ainda não funcionar para você, eu devolvo o seu dinheiro de volta e mais R$500, tá? Então eu estou dando uma dupla garantia. Se você não gostar, com 30 dias eu devolvo o seu dinheiro de volta. E a segunda garantia de efetividade, se for analisado que você usou e que você após receber a consultoria e ainda não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro de volta e mais R$500, tá? Então agora eu vou disponibilizar aí no chat o link aí para compra. Esse link vai ficar disponibilizado até meia-noite. Depois eu vou tirar esse link e quem tiver acesso a esse link vai ter acesso a essa oportunidade de desenvolvimento, de fazer um ano diferente com a sua equipe. Voltando aqui, com a sua equipe, tá? Então, tá o link aí no chat e tá o link escrito aí no vídeo, tá? Você põe www.drrh.com/comprar e eu dou todas as garantias de volta. Obrigado pela oportunidade de trazer todo esse conteúdo para você e eu te espero no dia 5 de fevereiro, onde é a nossa primeira aula com você e com todos os seus líderes. Um abraço, fica com Deus e tudo de bom.